Bom dia, sexto ano, aula de matemática. Livro Unidade 2, na página 48, a gente tem alguns exercícios ali para verificar, né? Deixei alguns exercícios para vocês verificarem. Passo o gabarito agora, comento com vocês. Hoje é dia 24 de setembro de 2020, né? O ano rápido, né? Parece que os meses passam correndo, que coisa estranha. Muito bem. Ali na página 48, então, o que nós temos? Exercícios para corrigir. Aula apresentada, vamos aos exercícios. Divisores que a gente está trabalhando, né? Critérios de divisibilidade. Isso daí vai ser muito importante para a tarefa 2 que já vem vindo. Tarefa 2 já vem vindo, tá? É rapidinho, né, para fazer. Isso é um problema, né? Ontem eu estava assistindo algumas aulas e vi assim que às vezes os aplicativos eles travam. Isso não é assim, como é que eu posso te dizer assim? Não é só nesse aplicativo que acontece, né? Acontece com todos os aplicativos, na verdade. Eu tenho no celular, eu tenho muitos outros aplicativos, no meu computador eu tenho alguns também e tudo mais, e sempre acontece. Da própria universidade eu tenho um um de webconferência, e é um dos melhores que tem, assim, né? Porque é para os servidores e é para todo mundo, e acontece de travar. E isso é um grande problema. É um grande problema, principalmente para o aluno que está assistindo, porque traz uma certa angústia, né? Eu sei, eu assisti algumas aulas ali, fiz algumas observações e é importante mesmo, acontece esse tipo de coisa. Mas a gente vai ter que ser, como é que eu posso te dizer assim, né? Ter uma boa disposição, né? E às vezes até tu assiste a aula, às vezes ela está travada e daí tu tem que te dispor ainda a ver a gravação, né, para não perder a aula. Às vezes isso leva tempo, mas o que eu vou pedir para vocês, assim como para o professor é difícil também, uma disposição um pouquinho redobrada nesse momento, que todo mundo está passando, tá bem? O bom é que tem gravado, mas mesmo gravado, imagina, né, tu assistir toda uma aula travada e depois, não consegui entender, vou lá para ver a gravação. Eu entendo que é uma situação assim chata, né, mas é isso mesmo que a gente tem que pensar. Bom, tem a gravação ali, eu posso dar uma olhada com o tempo, de repente eu assisto uns 10 minutos, depois assisto mais 10 minutos e vou construindo. E outra coisa que é importantíssimo, tá? Importante. Como é que tu assiste uma aula gravada? Tu não é assistir a aula gravada, e principalmente de matemática, né, que é a minha área, tu assiste ele com a tua prancheta e uma folha ali, para ir conferindo os cálculos. Vai pausando, né? Por isso que eu digo, assiste uns 10 minutos, vê uma conclusão ali, dá uma parada, dá uma respirada, volta daqui uns 10 minutos de novo, porque senão a nossa cabeça fica difícil mesmo, tá bem? Então as dicas que eu tô te dando ali, eu sei que não é fácil para ninguém, e é justamente isso, não é fácil para ninguém. Olha, no exercício 10, descubra o algarismo que falta em cada caso e responda. Lembra o que é algarismo, né? Algarismo são aqueles símbolos que a gente usa para formar os números, né? Então são 10 algarismos: 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o último deles é o 9, certo? São 10 algarismos, de 0 a 9, tu tem 10 elementos, certo? Então, por exemplo, o número 10 tem 2 algarismos, tá? O algarismo 1 e o algarismo 0. Tá? Os algarismos são aqueles símbolos que a gente usa para formar os números, e os números, né, nas situações mais comuns ali,
servem para nos mostrar quantidade. Tá? Existem outras utilidades do número, não só quantidade. Muito bem. Que algarismo deve ser colocado no lugar do quadradinho ali para que o número abaixo seja divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo? Tá? Então, esse número, independente do algarismo que eu coloco aqui, ó, ele já vai ser divisível por 5. Por quê? Porque o último algarismo dele é 0. Concorda comigo? Se o último algarismo é 0, dá para dividir por 5. Então, esse número, independente do valor que eu coloco aqui, ele vai ser divisível por 5. Para ser divisível por 3, a soma deve ser um múltiplo de 3. Então, somar 2 mais 5 mais quadrado mais 1 mais 0 tem que dar um múltiplo de 3. E eu só posso colocar algarismos. Quais são as possibilidades? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essas aqui são as possibilidades para os números que eu coloco aqui no quadradinho. Então vamos ver, ó. 2 mais 5 mais... Eu não vou somar isso aqui, né? Eu somo depois, ó. Mais 1 mais 0 mais o espaço tem que pertencer aos múltiplos de 3, certo? Vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. Isso aqui eu sei calcular. 2 mais 5, 7. 7 mais 1 dá 8. E 8 mais 0 dá 8. Então, mais esse algarismo aqui, ó, tem que pertencer aos múltiplos de 3. Tá? Então, agora vamos ver as possibilidades, ó. Se eu colocar 0, 8 mais 0 dá um múltiplo de 3. O que deu 15? Eu não entendi, Evandro. Não entendi, tá? Ó, eu estou somando 2 mais 5 mais o valor que tem quadrado aqui, que eu estou deixando, vou deixar como espaço, tá? Vou botar o quadrado aqui, ó. Tá? Eu deixo para somar por último, né? 2 mais 5 mais o espaço aqui, mais 1 mais 0. 2 mais 5 mais 1 mais 0 mais o espaço, esse espaço aqui. 2 mais 5, 7. 7 mais 1, 8. E 8 mais 0 dá 8. Então, 8 mais o espaço tem que pertencer aos múltiplos de 3. Então, agora vamos ver se 0 é possibilidade. Tá? Ó, 8 mais 0 dá um múltiplo de 3, sim ou não? Não, né? Muito bem. Tá. Evandro, o que tu não está entendendo, Evandro? Tá, tu respondeu não ali, agora eu penso que tu está entendendo. Tu está entendendo o que a gente está fazendo? É que eu não entendi uma coisa. Para que essas contas? Para que só esses algarismos? Olha só, o problema diz assim ó, para ti, ó. Qual algarismo ou quais os algarismos devem ser colocados no lugar do espaço, tá? O que eu posso colocar aqui no espaço, tá? Para que o número abaixo seja divisível por 5 e por 3. Então, para ele ser divisível por 5 e por 3, o número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5, e ele já termina em 0. Então, não importa o algarismo que eu coloque aqui, ó, esse número vai ser divisível por 5. O que falta? Ele ser divisível também por 3. Até aí tudo bem? Tudo bem. Para ele ser divisível por 3, o que eu preciso ter? A soma deve ser um múltiplo de 3, a soma dos algarismos, certo? Então, eu já sei que esse número, independente do valor que eu coloco do algarismo, qualquer um desses aqui, ó, se eu colocar por 0, 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, aqui, ó, qualquer um desses números aqui dá para dividir por 5, certo? Mas
Quais deles eu coloco aqui para saber se dá para dividir por 3? Certo? Para ser divisível... 8 mais 7 estão ali. Isso. Ó, para o número ser divisível por 3, a soma dos algarismos deve ser um múltiplo de 3. Quem é a soma dos algarismos? 2 mais 5 mais 1 mais 0. Esses aqui eu sei calcular. Esse aqui eu vou escolher. Ó. Isso aqui é uma escolha. Ó. 2 mais 5, 7. 7 mais 1, 8. E 8 mais 0, 8. Ó. 2 mais 5 mais 1 mais 0 dá 8. Mas só que eu tenho que somar esse espaço aqui. Ó. Para esse espaço eu tenho que escolher um desses algarismos aqui. Ó. Tá? Vamos ver um a um, tá? Se no espaço aqui, ó, se fosse 0, tá? Se fosse 0, a soma daria 8 mais 0, e vocês estão me respondendo que 8 mais 0 não dá um múltiplo de 3. Então, 8 mais 0 dá 8. 8 não é múltiplo de 3. Então, se eu coloco o algarismo 0 aqui, ó, não vai dar um múltiplo de 3, então eu não posso colocar o algarismo 0. Será que eu consigo colocar o algarismo 1? Ó, se eu colocar o algarismo 1, nesse espaço aqui vai ser o 1, e aí me fala, 8 mais 1 é ou não é um múltiplo de 3? Sim ou não? Ó, se tu colocar... Opa, olha aqui, Evandro, 8 mais 1 quanto é que dá? 9. 9 não dá para dividir por 3? Sim ou não? Não. Ó, olha só. Eu entendi o que tu está falando. Lembra como é que a gente começou a falar? Ó, não importa o valor que eu coloco aqui. Ó, o último algarismo deste número aqui é que tu está pensando talvez no número 81, e não é isso, tem que pensar nesse número aqui, ó. O último algarismo dele é 0, então ele vai ser divisível por 5, não interessa, ele vai ser divisível por 5, porque ele termina em 0, certo? Agora todo esse número aqui tem que ser divisível por 3, e eu estou escolhendo o algarismo 1. Esse número aqui já é divisível por 5, porque o último algarismo é 0, tá? O último algarismo dele é 0. Agora, se eu colocar 1 aqui, será que todo esse algarismo aqui, todo esse número vai ser divisível por 3? Vamos ver? Porque a soma de todos esses algarismos, escolhendo 1 aqui, ó, vai dar 8 mais 1. Porque, ó, 2 mais 5, mais 1, mais 0, e o espaço ali eu estou escolhendo 1, ou seja, 8 mais 1. 8 mais 1 é 9, e 9 dá para dividir por 3. Significa que esse número é divisível por 5, porque termina em 0, e a soma dos algarismos, se eu escolher o 1, vai dar um múltiplo de 3 também. Então vai dar para dividir tanto por 3 quanto por 5. Certo? Muito bem. Então eu vou escrever aqui, ó, o 1, ok. O 1 é o primeiro deles. Vamos ver se o 2 fecha. Tá, ó. Vamos ver se o 2 eu consigo. Se eu escolher o 2, o que vai acontecer? A soma dá para dividir por 5, com certeza. O número é divisível por 5. Mas a soma dos algarismos vai ser 8 mais 2. E 8 mais 2 é 10. Ó, o Alex está... Isso, Alex, a gente já vai verificar isso. Muito bem, ó. 8 mais 2 dá 10. E 10 dá para dividir por 3? Sim ou não? Não. O que eu falo então para o 2? Não. Agora pensa comigo, olha só. Se eu coloco o algarismo 1, e o 1 dá para... faz uma soma aqui de forma que é um múltiplo de 3, onde é que eu vou procurar o próximo algarismo? É só eu pegar esse 1 aqui, ó, e somar mais 3. 1, 2, 3. Esse aqui, ó, o 4,
também vai, se eu substituir por 4, vai dar um múltiplo de 3. E depois o próximo, é só somar mais 3. 1, 2, 3. O próximo que vai dar vai ser o 7. Depois o próximo, é só somar mais 3. 1, 2, opa, não tem. Entendeu? Ó, não tem mais 3, né? O máximo que eu poderia colocar é o 9. Então eu já estou antecipando aqui para vocês, ó, que se eu colocar o 3, não, a soma não vai dar um múltiplo de 3. Mas se eu colocar o 4, vai dar um múltiplo de 3, porque o 4 é 3 a mais do 1, ó. E o 1 deu certo. Como o 4 vai dar certo também, eu somo mais 3. 1, 2, 3. O 7 vai dar certo. Tá? É como se eu colocasse o algarismo 1 aqui, ó, e a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. O próximo múltiplo de 3 é só somar mais 3. É o que a gente está fazendo. 1, 2, 3. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês. A gente já viu que o 2, ó, 8 mais 2, não dá um múltiplo de 3. Vamos verificar que o 3, substituindo o 3, também não vai dar. Ó, se eu colocar 3 aqui, ó, vai ficar um número 25.310. É divisível por 5, não tem problema nenhum, é divisível por 5. Agora, a soma vai ser 8 mais 3. A soma desses algarismos aqui, ó, vai ser 8, porque a soma de 2 mais 5 mais 1 mais 0 é 8, junto com esse algarismo 3. 8 mais 3 dá 11. E 11 é um múltiplo de 3? Sim ou não? Não! Não é um múltiplo de 3. Lembra que eu falei para vocês? Ó, não dá. O 3 não dá. Mas o 4 vai dar. Por quê? Porque o 4 é 3 unidades a mais que o 1. Ó. 1, 2, 3. Esse aqui sim. 1, 2, 3. Esse aqui sim. 1, 2, não tem mais. Daí o próximo seria, sei lá, o 0. Não sei. Não dá. Vamos ver então. Ó. O 3 não dá, então eu vou testar o 4. E se o número for 4? Se o algarismo for 4, será que dá? Ó, o número é divisível por 5 porque o último algarismo é 0. E a soma desses algarismos é 8 mais 4. 8 mais 4 é 12. Ó, nothing, né? Muito bem. 8 mais 4 é 12 e 12 pertence aos múltiplos de 3? Sim ou não? Sim, 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 Salabim. Muito bem, ó, 4. Então, é o próximo algarismo que eu posso substituir aqui, certo? Para todo esse número ser um múltiplo de 3. Muito bem. Então, pensa comigo. Então, tu já viu, né? Se eu, no lugar de 4, colocar 5, então a soma não vai dar 12, vai dar 13. E 13 não dá por 3. Se eu colocar 6, a soma vai dar 14. 8 mais 6, 14. Não dá 3, certo? Se eu colocar 7, 8 mais 7 dá 15. 15 é um múltiplo de 3. Então, 5 não, 6 não. 7 é 3 a mais do 4, o 7 também vai dar. Então, essas são as possibilidades aqui, ó, 1, o 4 e o 7. Vamos à pergunta, ó. Descubra o algarismo que falta em cada caso e responda. Que algarismo deve ser colocado no lugar do quadrado para que o número abaixo seja divisível por 5 e por 3? Resposta não é que algarismo, seria quais os algarismos, as possibilidades? O 1, o 4 ou o 7. Deixa eu ver o que não sei porque ele perguntou que algarismo, né? Ele está determinando um algarismo. Vamos ver aqui, ó, no livro, o que o livro responde em relação a isso. Ih, agora a internet aqui. Página 48, é isso? É disso que eu estou falando? Ah, sim.
Ele colocou, o algarismo pode ser 1 ou 4 ou 7. O número já é divisível por 5, pois termina em 0. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos deve ser divisível por 3. Então é só vendo a soma, né? Bom, muito bem, corrigido está aí, vamos para o item B. Tá? Então, posso apagar aqui? Sim ou não? Fala aí para mim. Sim, posso apagar então. Quero mais participações. Eu tô isso aí. Bom, Tá? Então tá. Posso apagar então, né? O item B, olha só o raciocínio no item B. Tem umas preferências por divisibilidade por 8, é uma coisa assim que nem... A divisibilidade por 8 nem é tão interessante assim. Entretanto, vamos lá, como desafio vale, né? Olha o item B. Tá? O número abaixo é divisível por 8, mas não é divisível por 10. Tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, em foco. Esse número aqui é divisível por 8, mas não é divisível por 10. Se ele não é divisível por 10, tá? Se o número não é divisível por 10, qual algarismo eu tenho certeza que não está aqui no quadrado? Porque a divisibilidade por 10 é o último algarismo que a gente tem que verificar. Ó, algarismo, Alex, eu estou falando, eu não estou falando de número. Isso! Agora sim, Alex. O Alex entendeu ali a pergunta que eu fiz, ele já me respondeu. Quero que vocês respondam também, tá? Pode ser no privado. Olha só, esse número aqui, ó, eu não sei que número é, não sei quem é o último algarismo, certo? Eu não sei quem é o último algarismo. Mas a informação que ele está me dando, que esse número aqui, ó, não dá para dividir por 10. Com certeza, o que está aqui não pode ser qual algarismo? O Alex já respondeu. Eu quero saber de vocês aqui, ó. Que algarismo eu tenho certeza que não está aqui? Algarismo. Olha, não é esse aí não, Evandro. Quando é que um número é divisível? Isso, Isabelle, muito bem. Quando é que um número é divisível por 10, Evandro? O último algarismo tem que ser o quê? Para ser divisível por 10. Como é que são os múltiplos de 10? Os múltiplos de 10 vão de 10 em 10, né? O primeiro, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Não, olha, presta atenção nos últimos algarismos dos números que eu estou falando. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quem é o último algarismo de todos esses números que eu estou falando? Muito bem, Rafael. Guilherme, eu quero que tu responda também. Davi, tu também está aí. Maria, tudo no privado. Tá? Pode responder. Quem é o último algarismo? Pode responder no privado aí, quem eu estou chamando. Tá? O Evandro também tem que responder aí, Evandro. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Eu quero que vocês me digam o último algarismo do número que eu estou falando. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Todos esses são múltiplos de 10. Tá?
O Alex já respondeu, eu acho que umas 3 vezes, né, Alex? Agora eu quero ler o Guilherme, o Davi, a Maria. Tá pensando? Tá bem. O Guilherme ali, peraí que eu tô pensando. Tá, tudo bem, pensa e me responde. É uma resposta bem simples, né? Só... O Davi também, né, Davi? A Maria e o Evandro me respondam aí. Quem é o último? Eu vou escrever então os números, ó. Os múltiplos de 10. Múltiplos de 10. Primeiro, 0, 10, 20, 30, 40, 50 e vai até o infinito. Ó, Evandro, ó, dá uma olhada nesses múltiplos de 10 aqui, ó. Eu quero saber quem é o último algarismo de cada um deles. Tá tranquilo então, Evandro? Conseguiu entender? Último algarismo de qualquer múltiplo de 10 é esse número que tu falou ali, tá certo. Tô esperando o Davi. Como assim o quê, Evandro? Não, faz todo sentido. Os múltiplos de 10, quem são os últimos algarismos de qualquer múltiplo de 10? Esse aqui, tu diz que não faz sentido? O que houve, Guilherme? Faz todo sentido, sim, Evandro, porque como é que tu obtém os múltiplos de 10? Tu pega os múltiplos 10 e multiplica por todos os naturais. Quem é o primeiro natural? 0, certo? Então tu vai pegar 10 vezes 0, que dá 0. Depois o segundo natural, 1. 10 vezes 1, que dá 10. 10 vezes 2, 20. Vezes 3, 30, 40. O primeiro múltiplo de qualquer conjunto vai ser o 0. Abre o teu áudio aí, Evandro, para eu entender o que tu está falando. Tu está falando desse número aqui, termina por 2? Oi? É que tá no algarismo. Pá, não entendi o teu áudio. Eu tô muito bugado, sério. Agora eu entendi. Agora eu estou entendendo o teu áudio. Fala de novo. Eu não entendi nada dessa questão. Tá. Primeira coisa, eu preciso que tu fixe em alguns detalhes ali para tu não te perder na jogada. Tu tá entendendo algumas coisas, tu tá entendendo, só de repente tu tá pegando outras informações, tá bem? Primeira coisa, eu quero saber qual é o último algarismo dos múltiplos de 10. Os múltiplos de 10, o último algarismo sempre vai ser o mesmo. Tu entendeu? Tu entendeu que o múltiplo de 10, o último algarismo sempre vai ser 0? Sim. É isso que tu precisa saber. Então, um número para ser divisível por 10, o último algarismo tem que ser 0. Tá bem? Sim. O que eu não entendi, sério, é o que você tem a ver com a conta ali? Tudo bem, depois a gente já vai ver isso, tá? Mas a primeira coisa que tu tem que fixar é o que é um número que é divisível por 10. Claro, e o problema ele te fala também de divisibilidade por 8, certo? Mas depois a gente vê divisibilidade por 8. A primeira coisa, que é a mais fácil de todas, é ver quando um número é divisível por 10. Só para eu ver se tu está entendendo. Quando é que um número é divisível por 5? Quando termina em 5? Não só, né? Não só em 5. Oi? 0 também. 0 também. Se terminar em 0 ou 5, dá para dividir por 5. É múltiplo de 5. Certo? Tá. Essa questão aqui ele está dizendo assim, ó. O número não é divisível por 10. Então, quais são os algarismos desse
desse número aqui? É arvorezinha aqui? Como é que é mesmo? No jogo de cartas é copas? É copas, né? Arvorezinha. Os algarismos, esse primeiro algarismo aqui, ó, ele está escondido. Eu não sei quanto é que ele é, certo? O segundo, esse algarismo aqui é 5, esse é 9, esse é 2 e o último está escondido, certo? E ele diz assim, ó, olha, esse número com esses algarismos escondidos, tu não consegue dividir ele por 10. Então, com certeza, o último algarismo não vai ser qual o número? Se o número fosse divisível por 10, o último algarismo teria que ser necessariamente 0. Tá bem? Se o número fosse divisível por 10, o último algarismo necessariamente 0. Como ele não é divisível por 10, bom, eu tenho muitas possibilidades para ele. Não pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Com certeza, o 0 não é. Então, a primeira coisa que eu sei que as possibilidades para esse último algarismo aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, pois o número não é divisível por 10. Certo até agora, Evandro? E todo mundo, né? Todo mundo está entendendo isso? Sim ou não? O último algarismo só pode ser o 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. 0 pode ser? Não, não pode. Por que não pode ser 0? Se fosse 0, o número seria divisível por 10. E o número, com certeza, não é divisível por 10. Tá? Agora vamos pensar. Muito bem. Ó, a Isabela entendeu, o Evandro entendeu, quero saber se o Guilherme entendeu, a Maria entendeu também. Ó, ele diz assim, ó, o número abaixo é divisível por 8. Agora eu tenho que pensar na divisibilidade por 8. Eu já decidi quais as possibilidades para o número não ser divisível por 10. Tá? Pode ser todos esses números aqui, ó, 9 algarismos, certo? De possibilidade. Mas ele diz assim, ó, o número abaixo,